Muito bem, olá a todos, a todas. Muito obrigado para quem está vendo esse vídeo, essa proposta de uma proposta de oficina online. Primeiro, para quem não me conhece, deixe me apresentar. Meu nome é Clodoaldo Calai, sou de Chapecó e trabalho com teatro já desde os meus 14 anos. Então já se vão mais de 30 anos de atividades envolvendo o teatro. E nesse meio tempo, né, desde a adolescência até a vida adulta, sempre exercendo atividades que de alguma forma se relacionem com o mundo teatral. Ou dirigindo, ou atuando, ou escrevendo, ou dando aula, ou dando oficinas, enfim. Né? Então, e esse projeto em específico, né, esta oficina, é mais um bate-papo do que uma oficina na verdade, né? Mas esta proposta, ela nasceu de um edital aqui da Prefeitura Municipal de Chapecó, através da Secretaria de Cultura, que foi o edital Revirada Cultural, né? Um edital emergencial que foi lançado ainda no início de 2020, um edital que beneficiou muitas pessoas aqui de Chapecó, muitos artistas que ainda estávamos ainda no início da pandemia. E naquele momento nós prevíamos uma atividade presencial. Então esse título da oficina de hoje, né, que é o teatro como recurso didático em sala de aula, no início nós prevíamos que seria presencial. Acreditávamos que a pandemia não iria tão longe. Então essa oficina, num primeiro momento, ela era prevista em duas partes. Uma parte dissertativa, né, teórica, uma parte reflexiva em relação ao mundo do teatro, ao mundo da educação. Mas infelizmente, né, a pandemia se estendeu e nós não vamos conseguir fazer essa oficina presencialmente. Então nós adaptamos para o modo virtual, para esse modo online. E infelizmente então a parte prática da oficina a gente não vai poder atender, a gente não vai poder realizar. Mas de qualquer forma eu creio que a reflexão, né, o pensar, um olhar especializado sobre essa atividade, sobre os temas que nós iremos propor aqui hoje são bastante interessantes. Então, como eu falei anteriormente, né, eu já tenho uma larga experiência com o mundo do teatro. Sou, sou professor também, né, sou habilitado em língua portuguesa, língua inglesa e respectivas literaturas. Sou também especialista em metodologia do ensino da arte pela UNOESC, do tempo que era em Chapecó ainda, né, que era a UNOESC no Chapecó, né, que a UNOESC era ligada à Fundest. E também sou mestre em teatro pela UDESC. E nessas minhas andanças, eu já trabalhei com vários municípios, com várias prefeituras, trabalhando justamente com esta oficina, né, que é o teatro como recurso didático em sala de aula. Porque uma das grandes questões que a gente sempre encontrou ao conversar com professores, especialmente os professores das redes municipais de ensino, foi a vontade, o desejo de introduzir no teatro técnicas teatrais, elementos cênicos, né, nas suas aulas, mas muitos
não tinham ideia, eu não sabia nem por onde começar. Em função disso, então, a gente elaborou este curso, que na sua totalidade, na sua forma presencial, é um curso de 20 horas. E a gente tentou aqui, então, sintetizar, serão 3 encontros, né? O primeiro encontro de hoje a gente vai tentar estabelecer os marcos, né, sobre o que estamos conversando, né, sobre que teatro estamos conversando, que didática estamos conversando e também sobre que tipo de sala de aula estamos conversando, né? Porque são 3 universos bastante abrangentes, 3 universos gigantescos que, se a gente não delimitar o espaço, não estabelecer esses marcos, fica difícil estabelecer o diálogo, né? E a comunicação. Então, a partir dessa ideia então, do estabelecimento de marcos, a gente quando fala, a gente estipulou aqui que a gente vai tentar estabelecer 3 marcos para então, a partir deles, a gente poder conversar um pouco melhor, né? Sobre que teatro estamos falando, né? Sobre que didática estamos falando e sobre que sala de aula estamos falando. Então, vamos lá, né? Então, quando, especificamente neste curso aqui, quando a gente fala em teatro, né? O teatro é uma forma bastante, é uma expressão artística, uma das expressões artísticas mais variadas, né? Mais diversas que existem. Então, a gente tem, via de regra, né, o teatro enquanto quando a gente pensa no teatro no ambiente escolar, via de regra nos vem a ideia de o teatro enquanto proposta de construção espetacular, né, na qual, né, a partir desta proposta, a partir de abordagens diferenciadas, introduz um tema, um conceito, um conteúdo na narrativa, de forma mais ou menos orgânica. Então, assim, essa é uma das primeiras ideias que nos vem à cabeça quando a gente pensa em teatro dentro do ambiente escolar. Ou seja, né, essa forma de expressão cênica na qual a narrativa, o enredo, serve como apenas subterfúgio do conteúdo ao qual o professor quer trabalhar. O professor, o profissional de educação, né? Vários autores trabalham nesse, nesse viés, né? Alguns propõem uma relação mais orgânica com a narrativa, com o enredo, outros menos, né? A gente pode falar de 2 gigantes nesse sentido, que é a Ingrid Coldella e a Viola Spolin, através dos jogos teatrais. Nesse tipo de proposta, o processo de ensino-aprendizagem ocorre entre os participantes diretos do processo, tendo o público uma participação e uma importância secundária. Porque nesse tipo de proposta não se constrói necessariamente um objeto artístico, um espetáculo, que venha a ser apresentado ao público. Podemos pensar sim que a partir deste conceito, desta ideia, né, também se construa espetáculos ou propostas para serem levadas ao público, né, ou a sala de aula como um todo, ou a escola como um todo. Mas, via de regra, quando se pensa neste processo, o importante mesmo é o processo e os alunos, né, os integrantes que participam diretamente deste processo. Há experiências concretas citadas na literatura de projetos envolvendo a matemática, por exemplo.
Tem um projeto que foi desenvolvido pela Andrea Gonçalves Polidicchio, né? Depois eu vou deixar embaixo aqui todas as referências, né, que vocês poderão consultar. Inclusive essa experiência da Andrea, que se transformou em uma dissertação de mestrado. E ela descreve, né, nessa experiência dela, um projeto que ela desenvolveu numa escola. Neste projeto, o objetivo era o ensino de matemática através do teatro. Então, os alunos se tornaram atores, os professores se tornaram orientadores deste processo e acabaram, então, montando um espetáculo que falava especificamente sobre matemática. Mas poderia falar sobre outro tema qualquer, né? Sobre ciências em geral. Normalmente, quando se abordam temas ligados mais às questões de humanidade, é mais tranquilo, mas também é possível, como essa experiência aqui da Andrea, se abordar temas mais áridos, digamos assim. Então, nessa experiência, o grande foco são os integrantes do processo de construção dessa experiência teatral. Então, não necessariamente deva ser levado ao público. Caso seja levado ao público, você amplia o leque das experiências, saindo dos alunos, né, dos participantes do processo de construção, e abordando também a experiência do público como assistente deste processo, né? E aí, quando a gente fala disso, né, quando a gente fala de uma experiência na escola, na qual o professor conduz um processo de montagem, nos veio uma pergunta. Primeiro, quando a gente fala deste professor, a gente pode pensar que ele pode atuar em qualquer nível de educação, né? Vamos pensar da educação básica ao ensino de adultos, né? Talvez deixando de fora um pouco a educação infantil, que talvez tenha um olhar um pouco mais específico. Mas, de forma geral, né, quando se fala neste profissional da sala de aula, que vai usar o teatro como ferramenta, como instrumento, né, para potencializar o seu trabalho, para potencializar a sua aula, nos veio uma pergunta. Até que ponto é importante que o professor, né, que vai conduzir este processo, até que ponto é importante ou fundamental, ou sine qua non, digamos assim, que ele tenha domínio das técnicas e dos cânones ligados ao teatro. Porque eu posso estar, porque neste caso específico, a gente está falando de um professor de matemática que desenvolveu um trabalho ligado ao teatro. Mas a gente poderia ter um professor de língua portuguesa, um professor de biologia, de filosofia, enfim, né? Qualquer componente curricular. E certamente, quando a gente fala isso, né, um professor de qualquer componente curricular, a gente pensa, bom, mas então esse professor necessariamente não deva ter ou não tenha que ter conhecimentos técnicos acerca do teatro e do universo que o envolve. Então, a pergunta é essa: precisa ter? E aí a gente pode pensar de duas formas, sim e não. A gente pode pensar assim, caso o profissional, o professor, perceba o potencial dessa ferramenta, né? Perdão. Caso o universo que envolve o teatro tenha lhe despertado esse desejo, esse interesse, ele tenha percebido nessa ferramenta o grande potencial que ela tem, porém ele é débil do ponto de vista dos cânones, das técnicas, né?
deve ele não trabalhar com o teatro em função disso? Então, como eu falei anteriormente, sim e não. Sim, porque deve ele trabalhar sim, porque este professor também certamente é um curioso. Então, assim, ele deve procurar suprir essas suas debilidades, né, essas suas deficiências, indo atrás de formação, indo atrás de pesquisa, indo atrás de estudo, né, se envolvendo mais intrinsecamente com este mundo do teatro, das artes cênicas, né, do ator, da espetacularidade, para se qualificar cada vez mais para esse trabalho. Né? Certamente todos que começam de alguma forma não começam sabendo, né? Muitas pessoas aprendem ao caminhar. Né? Eu sou um exemplo prático disso. A gente aprende muito neste processo. Mas também o professor não precisa necessariamente ter esses conhecimentos. Ele pode ir por um outro caminho, que eu particularmente acho interessantíssimo, que é o caminho da parceria, que é o caminho do trabalho em conjunto. Ou com outro professor da escola, muitas vezes o professor de artes é habilitado em artes cênicas, né, na escola. Ou a gente pode ter na escola um outro professor, por exemplo, que tem uma relação mais íntima com o teatro. Né? Muitos professores participam de grupos teatrais. Então, essa é uma outra possibilidade. O que, do ponto de vista do diálogo entre componentes curriculares, seria muito interessante se isso fosse desenvolvido dentro do ambiente escolar, num projeto conjunto, por exemplo, entre o professor de língua portuguesa, de literatura e o professor de artes, né, que, que dialoga, né, um pouco melhor com o mundo teatral, ou os dois dialoguem, ou com outro professor de uma outra área. Então é interessantíssimo que o teatro sirva como exemplo de confluência e de encontro dessas experiências. Mas também o professor pode buscar apoio, buscar ajuda fora da escola. Ele pode chamar alguém da comunidade, um professor de uma outra escola, ou alguém de um grupo de teatro na cidade, um ator, uma atriz, um diretor, né, que possa vir num primeiro momento supri-lo, né, dessas condições técnicas e aí certamente com o tempo ele vai se aprimorando e vai desenvolvendo cada vez melhor o seu trabalho. Diante disso, cabe-nos também uma outra pergunta. Por que é importante o professor ou o profissional que conduz esse processo todo dentro da sala de aula, por que é importante que ele tenha, que ele adquira, que ele se embrenhe neste mundo e que tenha conhecimentos técnicos e canônicos do mundo teatral? Porque certamente o professor que envereda por esse caminho, ele sabe do potencial, ele sabe da importância e o quão poderosa é esta ferramenta. Então, para que ele possa extrair o máximo possível desta ferramenta, todas as benesses, digamos assim, que o teatro vem a trazer para o seu trabalho, né, para o seu profissionalismo, para a sua sala de aula, para os seus alunos, para que ele possa extrair o máximo disso, quanto mais ele dominar tecnicamente, melhor será para ele, melhor a experiência será, tanto para ele quanto para os alunos também. Porque a gente precisa considerar que esse tipo de experiência extrapola em muito a questão do conteúdo ou do conceito que o professor queira trabalhar. Né? Ele vai trabalhar a questão do grupo, a questão da empatia, a questão do subjetivo, a questão da sensibilidade, né? A questão do desafio, a questão do, do arco temporal que todas essas questões estabelecem, né? Ele vai trabalhar com a questão do gênero literário, ele vai trabalhar com a leitura. Então, todos esses outros elementos que fazem parte
tudo que o teatro traz consigo, é preciso que o professor se embrenhe, perceba a importância destes instrumentos para poder extrair isso da melhor forma possível. E caso neste processo que o professor esteja conduzindo, ele deseje fazer com que isto seja transformado em um produto cultural, né, em um espetáculo, que isso seja levado aos outros alunos da escola, ou seja levado para a escola como um todo, ele necessariamente precisará se embrenhar um pouco mais nas questões das técnicas do teatro. Porque ele vai estar, a partir desse momento, que ele opta por, por levar isso ao público, ele está expondo os seus alunos, né? Ele está expondo a uma visão exterior, né? A um sentido de valor disso que está sendo feito. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com isso e fazer da melhor forma. Então, se o professor não tem ainda este domínio, não é do métier, mas percebe a importância, tem a necessidade de fazer isso, não deve impedi-lo de fazer. Basta que ele procure parcerias, né? A gente sabe de muitos exemplos de projetos nesse sentido que são de sucesso. Então, existem agora o outro caminho que a gente vai deixar para o próximo vídeo, tá? Que a gente vai falar do teatro feito não necessariamente pelos alunos, mas de uma experiência teatral na qual o professor investe-se da condição de arte educador e através aí do seu potencial artístico, do seu potencial de trabalho, ele aborda isso de forma teatral também. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então espero vocês na próxima, tá? Não estranhem muito essa minha talvez dificuldade de relacionamento com a câmera, porque é uma coisa nova para mim. Mas então eu gostaria que vocês comentassem aí, que falassem, né? Se estão gostando, ou se gostariam que eu abordasse alguma questão em específico, também estou à disposição. Certo? Muito obrigado, então. Até a próxima aula. Hoje é dia 16, a próxima aula é amanhã, dia 17, no mesmo horário, no mesmo local. Abraço.